Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sem Filtro Cast. Carlos, apresenta o nosso convidado de hoje. Bom, hoje nós temos ele, gente, que faz muito sucesso aí no YouTube há muitos anos, né? Ele já vem publicando vídeo na internet, aí com o canal Verdade Oculta, o Rubens. Bem-vindo, Rubens. Como é que você está, querido? Estou bem, graças ao Pai. Espero que os irmãos também estejam bem. Claro, todos aqueles que assistem aqui o seu programa, viu? O programa de vocês aí. Muito obrigado pelo convite. Estamos juntos. Legal, legal. Mas, vamos antes de tudo, talvez o nosso público ainda não o conheça, né? A gente traz aí bastante gente. E quem, afinal, é o Rubens? Que tipo de conteúdo o Rubens publica? Há quanto tempo ele está na internet? Conta um pouco pro pessoal e se apresenta para a galera te conhecer um pouco melhor, Rubens. Tá bom, eu sou radialista, né, profissional já desde os 13 anos de idade. Comecei na Rádio Tamoio do Rio de Janeiro em 81, programa Forró da Feira do cantor sertanejo Manhoso, e não parei mais. Me transformei em narrador esportivo em 87 e fui até 2008 narrando futebol. Fiz várias rádios no Rio de Janeiro, onde eu morei, né, e fazia futebol no Brasil todo, mas pelas rádios do Rio. E aí depois, em 2008, eu larguei o rádio e hoje eu faço só televisão, faço a Rede Brasil ainda de televisão, a participação no programa em revista só. Mas a comunicação de rádio eu parei há muito tempo e eu lancei os DVDs Prepare-se em 2008, era videocassete ainda na época. Aí depois passei para DVD e quando o YouTube surgiu, nós ingressamos no YouTube. E aí fizemos aí o canal Verdade Oculta no YouTube, logo nos primórdios do YouTube, né? E pela benevolência do Pai, estamos aí até hoje. Não, pois é, e o Verdade Oculta está há muito tempo aí na internet. Eu me lembro que muitos anos atrás eu já recebia vídeos do Verdade Oculta em grupos de WhatsApp. E eu acho que muito também foi em razão do Prepare-se, né? Que é essa coleção de vídeos, de DVDs, né? Videocassete que você produzia. E, na verdade, é um canal que tem se destacado muito, né? Trazendo assuntos que muitas vezes são muito pouco divulgados na internet. Você tem aí poucos canais que trazem esses assuntos em gerais. Mas, afinal, o que o Verdade Oculta divulga? Quais são os principais temas que você trata no seu canal aí para o nosso público conhecer, Rubens? Na verdade, eu me proponho mais a fazer uma análise do contexto dos acontecimentos do que trazer uma divulgação. Entende? Na verdade, eu sempre digo no início das lives que eu faço, não é a questão de noticiar, é a questão de comentar o que está sendo noticiado e, em função disso, também comentar o que está acontecendo, porque eu, como radialista há muito tempo, eu aprendi desde novo que não é exatamente o que está acontecendo que é noticiado. Então, a gente para poder observar esses dois pontos, né? O que está acontecendo e o que está sendo noticiado. A gente faz um paralelo dessas informações e uma análise nas lives. E os vídeos são vídeos sobre complementações do que nós já dizíamos lá atrás. Na verdade, nós vamos acompanhando a evolução daquilo que a gente já sabia e já colocou como, vamos dizer assim, possibilidades futuras. Isso desde 2008. Eu vi que alguns seguidores seus falou que você fez algumas previsões de alguns acontecimentos que talvez teriam acontecido e se confirmado em razão dos seus DVDs Prepare, né? Algumas situações, algumas coisas que você disse lá atrás. Eu não sei exatamente quais são essas questões, eu vi que alguns mandaram para nós aqui, e eu gostaria que você comentasse isso. Teve alguma coisa que você já alertava lá atrás no seu canal, que hoje veio se confirmar nos últimos anos? Na verdade, vem se confirmando e cada vez mais nós vamos relatando as coisas futuras ainda, não parou, não é verdade? A gente acompanhou esse desenrolar aí de 2008 para cá, do que nós dizíamos que aconteceria e que veio a acontecer, e agora ainda continuamos nessa pegada, desvendando ainda as questões futuras ainda que vão surgir. Mas você pode falar o que exatamente? Então, várias coisas que nós dissemos a respeito do futuro, e isso nós fizemos no passado, já aconteceram, e coisas que atualmente nós falamos do futuro certamente ainda vão acontecer. E você me pergunta uma delas, não é verdade? Por exemplo, hoje, o sistema de telefonia móvel, hoje, você vê que a arrecadação financeira, por exemplo, das empresas de telefonia estão bem aquém de uma realidade de 15, 20 anos atrás, né? Quando a banda B do satélite foi aberta no Brasil, quando os telefones ficaram populares, o pessoal dos celulares, aí, dessas empresas de celulares, de telefonia móvel, eles faturaram os tubos. E hoje fatura bem pouco diretamente com as ligações telefônicas, porque hoje o Wi-Fi e o Voice sobre IP, ele vem suplantando isso. Agora, isso foi algo que nós dissemos no início. Quando começaram a instalar aquelas torres, eu saí filmando algumas torres, inclusive na Baixada Fluminense, onde eu morava,
em Nova Iguaçu, no Rio, e mostrando, e dizia, essas torres não são exatamente para telefonia, elas são para muito mais do que isso. Agora, por enquanto, vão usar para ganhar um dinheiro nosso na telefonia. E hoje você vê que as torres estão servindo muito mais para triangulação, para rastreamento, depois, e breve, para a questão da internet das coisas, do que justamente para o que ela se propunha quando ela foi colocada. É uma das coisas que aconteceram. Talvez a mais inusitada de todas, tenha sido a respeito da pandemia. E dentro da pandemia, a questão envolvendo os estádios de futebol, que pela primeira vez foram parados realmente, e eu dizia que os estádios iriam parar já em 2010, 2009, que não haveria futebol, que as igrejas seriam fechadas sumariamente, que não haveria culto, e que o sistema utilizaria esses estádios de futebol para fazer tipo um hospital de emergência, né? E aconteceu do mesmo jeito, tanto que em 2015 eu lancei um DVD sobre a Copa do Mundo e nele eu coloquei o estádio de futebol cheio de macas, né? As macas, os leitos, as pessoas deitadas, doentes, porque, na verdade, é um prenúncio do que vai acontecer ainda no futuro, que é utilizar o estádio de futebol como presídio, não mais hospital. Mas o hospital então, é o primeiro momento. Você diria, então, só para ficar claro para o público, que praticamente você, de alguma forma, você sabia que iria acontecer um grande problema de saúde e que os estádios seriam usados como hospitais, é isso? Exatamente, foi dito isso desde 2010 para cá, não só em palestras, mas também nos DVDs Prepare-se e nas lives. A grande parte das lives do Verdade Oculta foram perdidas, porque em 2020 o canal foi hackeado, então apagaram todos os vídeos do canal, e logo naquela época o YouTube também ele não quis mais esse tipo de assunto e deu uma segurada no canal. Tanto que a gente vinha crescendo muito e ficamos estagnados em 500 mil inscritos, desde 2020. Então você vê que o canal... de 2020 para cá, se passaram 6 anos e o canal não tem mais crescimento igual tinha. Agora está até retomando. No último ano, aqui, 2025, começou a pegar uma retomada de novo. Mas até aí estava sendo muito tolhido o canal Verdade Oculta, por conta do que a gente colocou, né? Que era muito contundente. Você colocar coisas e as coisas acontecerem. Interessante. Ô Rubens, tu estava falando que muitas das coisas que acontecem não são noticiadas, né? Eu estava vendo diferente. Eu estava vendo... noticia, não noticia, mas se noticia, geralmente, se há interesse, noticia diferente. Exato. Eu estava vendo uma série de 2014, até Flash. Em 2014, em uma determinada parte da série, eles citam uma inteligência artificial. Se passou 10 anos e agora parece que aqui no Brasil, principalmente, no mundo inteiro, mas no Brasil a gente está tendo mais conhecimento. Essa verdade já existia há muito tempo em outros países ou não? Ou lá também eles seguraram para conseguir anunciar isso tudo? A ideia da inteligência artificial ela é antes do ENIAC. O ENIAC, você sabe, é o primeiro computador que se tem notícia. Foi feito numa garagem, né? Era um computador enorme, feito pela Universidade Americana. Mas bem antes dele, na década de 40, já tinha-se estudos da inteligência artificial. Eu fiz um DVD no Prepare-se, em 2015, 2016, mostrando esses estudos da inteligência artificial. E nesse DVD, inclusive, nesses vídeos, eu falava que não com data específica, mas que futuramente teríamos realmente o que temos hoje. Tá certo? Esse domínio total amplo da inteligência artificial. Eu digo domínio total amplo porque ela já está na saúde, já está na justiça, né? E ela só vai ampliar ainda mais esse domínio. Mas ela já está inserida. Só que hoje você vê que o primeiro momento da inteligência artificial, que começa em 2023 para cá, com mais rigor, com mais força, o que ela vem fazer é tirar emprego, tirar a necessidade da mão de obra humana. Por exemplo, eu estou sendo útil para o teu programa porque o Rubens tem um trabalho na internet. Vocês estão sendo úteis aqui porque vocês têm esse próprio trabalho. Então, a nossa utilidade no mundo é de acordo com aquilo que a gente representa, não é verdade? Por exemplo, vamos dizer assim, não nomenclaturando mal, mas vamos dizer uma pessoa que está na Cracolândia, lá em São Paulo. As pessoas não vão dar muito sentido a eles porque não tem muita coisa para oferecer. São pessoas necessitadas, precisando de ajuda. Mas quem tem algum potencial que pode desenvolver alguma coisa, esses são importantes. E a importância das pessoas é de acordo com aquilo que ela pode representar para outros. Por exemplo, o Rubens hoje está sendo importante no seu programa porque pode representar para você uma coisa diferente aqui, uma atração diferente no teu programa. Essa representatividade humana, ela está perdendo valor na medida em que a necessidade da utilização dos recursos humanos que nós temos, que é a inteligência, a capacidade física, isso vai sendo suplantado pela inteligência artificial.
Ela joga isso por terra. A nossa criatividade humana, criatividade mesmo de criar, eu acredito que ela nunca vai superar. Mas a capacidade de juntar tudo aquilo que nós humanos já criamos e fazer disso um estudo, não é verdade? Que até o nome é praticamente esse que se dá para ela, é um treinamento, né? Treinamento da inteligência. Então, ela treina tudo isso que nós criamos, nós humanos criamos. Aí, em cima disso, ela navega, ela tem o mar dela para ela poder navegar. Mas da criação mesmo, ela não cria. Eu não tenho dúvida disso que a inteligência não cria. Só que tudo que nós criamos até hoje, tudo que o ser humano criou até hoje, está condensado como se fosse... Vamos dar aqui um exemplo do perfume. Pega o cheiro de um vidrinho de perfume. Agora, vamos para a natureza. Quantos hectares de flores deveriam ser plantados para poder dar aquele mesmo quantidade de cheiro, não é verdade? Porque está condensado tudo enquanto é cheiro enorme de hectares e mais hectares de flores num vidrinho de perfume. Do mesmo jeito também, a inteligência artificial, ela acoplou nela o conhecimento humano de épocas, gerações e amplitude geográfica. Então, ela é um cão chupando manga, vamos dizer assim. E com essa habilidade dela, ela representa muito mais do que qualquer força humana de trabalho, de pensamento e até de criatividade que ela não cria. Vê se você entende o que eu digo. Entende? Ela, no potencial dela, ela consegue superar tudo isso. Quando se fala a inteligência artificial vai superar o ser humano, na inteligência mesmo, de verdade, na criatividade, para mim, nunca. Mas ela supera na capacidade de armazenamento que ela tem e condensação de tudo que o ser humano criou até hoje. Isso é muito nocivo. Então, quando eu estou dizendo isso aqui para você, eu estou, na verdade, querendo dizer o seguinte, ela está acabando, em primeiro lugar, com a necessidade da mão de obra humana. E acabando com a necessidade da mão de obra humana, ela acaba também com seres humanos, de um jeito ou de outro. Até porque Você acha que ela hoje... vai acabar com os empregos? Tu acha que ela vai acabar com a maioria dos empregos? É isso? Já está acabando. Eu, por exemplo, hoje, agora mesmo, recebi uma ligação aqui de um amigo meu, que é radialista há muito tempo, ele trabalha há muito tempo com mídia, ele tem vários tipos de, vamos dizer assim, de trabalhos que ele faz, diferente voltado para a arte. Ele canta, ele apresenta música, eventos, ele faz locução de rádio comercial, profissional, faz televisão, faz tudo. Mas ele foi embora do Brasil, ele mandou para mim agora, já estou em solo europeu, estou na Espanha. Arrumou um emprego lá de outras coisas que ele faz também, que acho que é serralheira, alguma coisa, e veio para lá. Então, rapaz, eu até falava esses dias com o meu próprio amigo Evê Sobral, da Rede Brasil. O que eu mais recebo aqui é comunicado de pessoas do meu métier, que é de comunicação, dizendo que não tem mais espaço para trabalhar. E aí, nesse bolo, vai também o músico que escreve música, o intérprete, todo tipo de arte. A arte, em geral, está indo embora. E você vê a ironia. Quem mais estudou para tecnologia de informática é o que mais hoje tem um risco do emprego ser perdido, que é a questão de programadores, pessoal que mexe com a própria informática, ele está em maus lençóis hoje. Então, você vê que essa situação que vai se desenhando, ela é difícil você conseguir resolver. Eu converso com alguns artistas e eles falam para mim, Rubens, o governo vai fazer leis, o governo tem que fazer leis para proteger a gente. Eu digo, o governo não vai fazer lei para proteger artista. Não fez lei para proteger ninguém no passado que perdeu emprego por conta da tecnologia. Não é a partir de agora que ele vai começar a fazer isso. Né? O que eu penso, na verdade, e eu dei essa dica no canal nosso esses dias, é que as pessoas têm duas possibilidades que eu aplico na minha vida e acredito que, como exemplo de alguém que é de rádio que conhece, as pessoas deveriam, ou poderiam, não deveriam, mas poderiam parar para pensar. São duas questões. Uma é se ausentar dos grandes centros, procurar um jeito de sobreviver num local menor. Menor como? Não importa. Se está num local maior, procurar um menor do que está. E o outro é a descapitalização. Quando eu falo descapitalização, no meu entendimento, significa deixar de ter tanta necessidade de ter dinheiro. Vê se você entende. Entende? Buscar meios para precisar de menos dinheiro. Equilibrar a vida, acostumar com isso, a ter uma questão social menos elevada. Porque quanto mais necessidade de dinheiro tiver, quando a moeda digital estiver efetivamente implementada e que não houver mais o dinheiro físico, nós vamos estar numa situação muito, mas muito difícil. Para você ter uma ideia, tem uma amiga minha que está acompanhando um caso de um rapaz que ele vendia cursos pela internet essa semana passada, mês passado, para ser mais exato. E ele foi proibido de vender o curso dele porque ele foi confundido com alguém que aplicava golpe. E o Mercado Livre já cortou a entrada dele lá, como é que chama? O login dele, tirou, ele não tem mais como logar na conta do Mercado Pago. E a partir daí ele foi ver as contas do banco dele, foram todas bloqueadas.
Aí ele foi para a justiça, a audiência foi semana passada. E a justiça, por enquanto, ainda manteve tudo bloqueado até que se prove que ele não que não está aplicando golpe. Então você vê que o dinheiro no banco hoje é um risco, mas imagine um dinheiro digital que você não pega mais ele na mão. Então tem todas essas questões. E tudo isso tem envolvimento da inteligência artificial no meio. Porque ela vai tratar de todo o assunto em relação ao ser humano. Eu fiz um vídeo em 2012, se eu não me engano, e eu dizia assim, olha, no futuro, uma das propagandas de plano de saúde vai ser assim, venha para o nosso plano de saúde que você aqui vai ser atendido por seres humanos. Está gravado aí. Por quê? Porque a inteligência artificial ela já começou a passar diagnósticos e mais diagnósticos de saúde na China e até no Brasil, porque a triagem de quem chega num ponto de emergência, já a partir de agora, já a triagem de quem precisa mais urgência ou não, já vai ser feito pela inteligência artificial por conta da lei que foi aprovada no final do ano passado. Mas, de certa forma, os governos, no geral, assim, às vezes eu vejo que existe uma ordem mundial para que isso aconteça, e, no geral, eles querem que seja assim, porque até o Elon Musk, ele falou que em 5 a 7 anos vai precisar ter uma renda mundial. Renda básica universal. Isso. Então, parece que já há um plano para que isso aconteça, para que nós sejamos, não manipulados, mas controlados, de certa forma. A renda básica universal, para mim, ela é tipo um desvio de atenção. Ela é algo que as pessoas colocam para que a gente veja ou enxergue, mas que, na verdade, não vai funcionar ou talvez nem exista. Por que eu digo isso? Porque se eles criarem um alarmismo, se eles falarem o que é verdade para as pessoas, isso criará esse alarmismo. E eles querem evitar isso. Então, dizer que a pessoa não vai ter emprego e não vai ter como continuar vivendo é muito ruim. Então, é melhor dizer como aquela criança que vai levar uma injeção lá no médico, uma vacina, não é só uma picadinha de mosquito, não dói nada. Não, vai passar um remedinho aqui, um negocinho ali para poder, uma anestesia local. Então, quer dizer, é um jeito que tem para se levar a sociedade a não achar que a situação é tão drástica, mas a situação é drástica, sim. Porque a economia ela é tipo uma engrenagem. Quando alguns dentes da engrenagem quebram, o engenho todo ali não funciona, né? A engrenagem ela para, ela trava. E a economia mundial hoje não é mais uma economia local, a economia é global. Então, quando você trava a economia em algum setor ou algum local geográfico, essa economia toda ela vai reagir também em outras partes, não é verdade? Assim, o que eu percebo muito em breve é que se a pessoa não fizer essas duas situações, sair dos grandes centros, mudar para um local menor, onde tem menos gente, porque onde tiver mais gente vai ter mais problema, e não descapitalizar, não tirar um tanto quanto a necessidade do dinheiro, vai sofrer mais do que aqueles que conseguirem fazer isso, sabe? Mas como faz isso? Exatamente desta forma. A pessoa mora num condomínio muito caro, gasta muito, ganha muito, mas também gasta muito. Então, continua ganhando o que ganha hoje e vai dando um jeito de colocar um investimento no interior, compra lá o que puder, deixa lá, porque dinheiro em objeto, se você for uma coisa que não desvaloriza, terra, por exemplo, propriedade, você, quando precisar para uma emergência, você tem um jeito para se safar. Né? Agora, se depender simplesmente do que está na cidade, vai ser muito difícil na competição no momento em que acontecer algo em que a sociedade se sinta no direito de ter acesso ao que agora está escasso. Nós vimos isso acontecer nos grandes centros na época da greve dos caminhoneiros, quando os mercados abriam para pessoas com mais de 60 anos de idade, não é verdade? De manhã, e aquilo ali, depois que atendia os idosos, atendia os outros, fez uma certa prioridade para uns ou para outros, tudo com distanciamento social, questão de racionamento, e algumas pessoas se viam no direito de invadir casa dos outros para roubar gasolina, como eu vi acontecer em São Paulo. Não tinha gasolina daqui, não tinha dali, na época da pandemia, na época da crise naquela greve dos caminhoneiros, e muita gente furando o tanque dos outros para pegar gasolina. Pô, o cara foi no tanque, ele foi no posto, encheu o tanque dele, não deixou para mim, então eu tenho direito de pegar a gasolina dele. A pessoa se reveste de uma autoridade que ela não tem, baseado numa situação de calamidade, e ela se torna voraz, cara. É uma coisa de Walking Dead, viu? É coisa complicada realmente no momento em que futuramente houver um confronto grande aí por conta da falta de emprego ou por conta de epidemia. Eu não sei se tu tem essa impressão, mas eu acho que nós, como seres humanos, nunca estivemos tão voláteis como a gente está agora. Porque, por exemplo, eu não lembro qual foi a última vez que eu fui no banco sacar dinheiro.
eu recebo por Pix, eu pago por Pix, eu nunca tenho dinheiro em mãos. Esse dia eu estava comentando, diz, olha, se a internet desligar hoje, amanhã eu vou estar morando na rua, eu não vou ter para onde ir. Reféns. A Nós somos muito tecnologia reféns. escraviza. A tecnologia, ela possibilita, ela facilita. Olha aqui, nós aqui, né? Fazendo um programa via internet, né? Com os três, cada um em um local diferente, ao mesmo tempo, e tanta gente assistindo. Então, essa viabilidade que a tecnologia possibilita, ela é favorável, ela é excelente. Só que com isso vem aprisionamento. E esse aprisionamento nosso, ele nos deixa muito nos deixa refém, sabe? De uma forma, Sim. como você disse, é algo muito volátil, é muito melindroso. Aqui mesmo, agora há pouco, você viu que deu uma queda de internet, né? O programa da edição não sofreu nada, mas para nós que estamos aqui, vimos isso. E energia elétrica, se faltar, já faltou tudo. Eu fico pensando numa cidade de 15 minutos, com vários data centers aí consumindo enormes quilowatts, megawatts, terawatts de energia, tá certo? E uma falta de energia. Em um momento em que toda a cidade, a Smart City, estiver controlada pela internet das coisas. Como será a vida das pessoas? E carros autônomos pela rua, andando daqui, dali, de lá, sem motorista, sem nada, e faltando energia, faltando os sensores das ruas. Então você vê que esse mundo que está sendo preparado, esse mundo orwelliano, ele não é algo normal, que nós poderíamos dizer assim há 10, 20 anos atrás, olha, isso aí é algo que vai ser bom para a humanidade. Qualquer pessoa do passado que olhasse para esse futuro, veria que nós estamos numa situação muito difícil. E me diz uma coisa, Rubens, você acha que pode acontecer uma coisa... Não sei se você viu o diretor do Exterminador do Futuro, inclusive, ele fez até um comentário dizendo que as IAs poderiam ser... Talvez estariam sendo pior do que aquilo que ele, digamos assim, dirigiu e escreveu no filme ali do Exterminador do Futuro. Você acha que, de fato, ela tem potencial tão perigoso nesse nível, não só ao ponto de prejudicar, como você disse, né, que você... acha que muitos trabalhos deixarão de existir e serão exterminados. Você acha que também, talvez as IAs elas poderão ter digamos assim, uma atuação ainda mais, por exemplo, segurança pública? Você terá, por exemplo, soldados de IA, ou, por exemplo, governantes de IA. Você acha que, de alguma forma, pode chegar nesse nível os avanços tecnológicos da inteligência artificial, ou você acha que tudo isso é só ficção científica? Não, na verdade eu não acho, eu tenho certeza, eu estou certo, convencido de que a inteligência artificial vai dominar todos os setores. Na China, por exemplo, já controla trânsito, aqueles humanoides, né? E já controla também outros setores da vida social. E não ainda patrulhamento policial ainda, não como o Robocop, né? Com aquela máquina que tinha lá, além do Robocop, que são metralhando todo mundo no filme. Então você tem ali, por exemplo, a junção do Exterminador do Futuro, você tem o Robocop, com algumas coisas do Robocop que você aplica, e milhares de filmes, mas eu vou citar aqui 3, pelo menos. Outro é o Soldado Dredd, lá, o Stallone, né? Então, hoje, a Meta está lançando óculos que ele tem reconhecimento facial, e é um óculos popular, para as pessoas comprarem. Aí você vê que aquela mentira, aquela falácia de que os dados são confidenciais, que ninguém tem acesso aos dados, não, os dados de todo mundo está cada vez mais público e publicado e para todo mundo. Não é só para quem nos controla e diz que nos dá segurança, é para todos realmente. Então, quando você para e observa um óculos desse tipo, é o que tinha no capacete lá daquele soldado, né? Soldado Dredd, eu não esqueci o nome agora, o juiz, né? Se eu não me engano. Então, o que acontece? A capacidade de julgar ali está na mão de um ser humano, naquele caso. Só que, na verdade, hoje a situação é pior, porque essa capacidade vai estar na mão da inteligência artificial. Ela já auxilia tribunais, ela já prepara sentenças. Apenas o juiz e o revisor lá faz a revisão e assina. Mas já é ela quem elabora. Ela elabora todos os textos que você vê na TV. Todos os textos de telejornal hoje, todos, os redatores de televisões tiveram salário abaixado, eu sei do que eu estou falando. Alguns foram mandados embora e recontratados por compaixão e por amizade da direção da emissora, que estão todas más das pernas. Não tem uma emissora de televisão hoje, a não ser a Record, que a Record tem todo tipo de recurso lá, né, dos mais variáveis dos mais variáveis tipos. Mas a Band está mal, o SBT muito mal, a Globo muito mal, as emissoras abertas estão mal. A que eu faço lá está mal, todas elas estão maus. E eu acompanhei e tenho acompanhado pessoas que estão sendo mandadas embora, e alguns até voltaram com salário mais baixo.
E depois disso, estão sendo enviados para a rua mesmo, porque não tem mais necessidade. Aquele pessoal todo que corrigia texto, que escrevia texto, que fazia todo o trabalho de bastidores, ainda só tem mesmo função o cameraman, o iluminador, o pessoal que faz o trabalho mais duro, os hardcore. Mais trabalho mais suave, não se tem mais em muitos setores, não só da comunicação, do rádio, rádio está acabando, né? Não só da televisão, mas de todo o sistema de onde tem escritórios, onde tem pessoas trabalhando, o número de pessoas está sendo cada vez mais reduzido. RH, por exemplo, recursos humanos agora são recursos desumanos, são recursos de inteligência artificial. O nome RH já não se aplica mais, que não é recurso humano. Então, tudo isso é pautado exatamente na não necessidade da operacionalidade do ser humano. Ele não. Então, por isso que eu disse, eu não acho, eu tenho certeza. A inteligência artificial, ela vai, vamos dizer assim, ela vai nortear os princípios da vida de todos nós, e não é em nome do governo, viu? É em nome das empresas, porque tem outra configuração que vai se, vamos dizer assim, que vai ser transparente e visível no mundo breve, coisa que hoje as pessoas não perceberam ainda. Mas a função de domínio, poder sobre nós, que pela democracia dado aos representantes pelo voto, os representantes cada vez mais vão ter autoridade para passar para as empresas. Tanto que essa COP30 que houve aqui na região onde eu moro, aqui na Amazônia, ela foi justamente para que integrasse aqui vários setores do Brasil para as empresas de fora. Então, quando você observa, por exemplo, que o presidente da República, cada vez mais, com acordos internacionais, com a ONU, com essas agências de fora, ele fica mais engessado, você vai percebendo que ele acaba trabalhando mais como um representante corporativo de empresas do que como um presidente que tem autonomia dentro do país dele. Porque o presidente não tem autonomia dentro do país dele para tomar nenhuma decisão que atinja dele para cima. Ele vira simplesmente um administrador corporativo. Quando o presidente sai do Brasil e vai visitar outro país, não é para ver bem o estado pessoal do pessoal público de lá e nem o daqui. É para ver questões de empresas, para ver qual empresa será favorecida, qual empresa entrará no Brasil para poder explorar a gente. Enfim, só questões empresariais ligadas a empresas. Não tem nada diplomático para tratar de assuntos de interesse diretamente de nós, pessoas concidadãs. Então, quando você vai observando tudo isso, você vai vendo que o presidente da República, não é o caso de hoje do Lula ou quem fosse, é o caso de que ele senta numa cadeira totalmente engessada, orçamento tudo engessado, tudo que tem ali engessado, e as possibilidades desse presidente de tomar decisões pessoais são só decisões que acarretam problemas de cima, de onde ele está, para baixo. De onde ele está para cima, nunca. Ele só pode abrir tudo, principalmente para quem comanda o mundo, que são os blocos hoje que estão comandando. A gente pensa que é só Estados Unidos e não é. A China manda mais no Brasil hoje do que os Estados Unidos. A China tem mais recursos aqui que são delas aqui dentro, pessoal dela, trabalhos dela aqui, e ainda favorecimentos para ela do que os Estados Unidos hoje. Tá certo? Então, não é só a questão de estar submisso aos Estados Unidos, mas submisso principalmente à China e, por que não, também à Rússia, já que o Brasil namora lá com o BRICS, com aquela coisa toda, inclusive tem a Dilma como presidente do Banco do BRICS. Então, você vê que é tudo entrelaçado. Esse entrelaçado todo, ele demanda o seguinte: nós somos reféns da tecnologia que nos auxilia e nos escraviza, e nós estamos nas mãos de pessoas, presidentes que são eleitos com voto nosso, mas que colocam lá pessoas que nós nunca elegemos nem nunca votamos, que são os ministros. E os ministros mandam pra caramba, nenhum deles foi eleito por nós. Aí vai para o Banco Central, que tem vida própria, que não tem nem representação oficial do governo. É uma coisa separada, praticamente totalmente do governo. Tá certo? E que decide taxa de juros, mudança de situações econômicas no Brasil. Então, você vê que a situação nossa, se você parar para observar, você vai falar, poxa, isso é conspiração. Sim, é uma conspiração, mas não é teoria. É uma conspiração de quem tem muito dinheiro contra quem não tem. Daí você vê o Brasil, por exemplo, que não tem até hoje uma grande nem uma pequena empresa de automóvel. Já teve aqui o Copersucar, que era para disputar corridas, já teve a Fábrica Nacional de Motores, mas a Gurgel tentou e você viu o que aconteceu com a família da Gurgel, né? Então, o Brasil não consegue se desenvolver nesses aspectos porque não deixam. O pessoal de fora não deixa. Não só questões de acordos internacionais que tem que cumprir, mas também, claro, daquela questão em que diz, se fizer assim, vai ter esse problema assado. E aí vai com essas rédeas, né?
guiando a gente aqui no Brasil. E agora, com a inteligência artificial, eu penso que esse domínio, poder de fora aqui, vai ser mais ampliado ainda, viu? Tem aquele filme com Will Smith, do Eu, Robô, né? Aquele filme é impressionante porque ele basicamente retrata o que a gente está vivendo hoje, né? A robótica num nível que a gente nunca tinha visto e a inteligência artificial também. Tu acha que possa existir alguma correlação com a inteligência artificial, com a robótica e com o anticristo? Aí já entra para uma esfera espiritual, não é verdade? Na verdade, Rubens, hoje, eu ainda tenho alguns resquícios do cristianismo, mas eu não me considero um adepto do cristianismo. Não digo um cristão, porque a palavra cristão ela tomou outra forma hoje em dia. Mas, religiosamente falando, não do cristianismo. Agora, tem coisas relacionadas à espiritualidade que, quando você vê o contexto atual e você vai ler, por exemplo, Daniel, você vai ler Mateus 25 em diante, vai ler as cartas que Paulo escreveu, algumas delas, né, que falam sobre isso, e o Apocalipse, você vê que realmente tem muita coisa inerente. Entende? Então, eu, como acredito em questões espirituais, acredito em vida eterna, eu acredito que muita coisa hoje tem a ver, sim, com a questão envolvendo o governo único mundial, e esse governo, para mim, é do que eles chamam de general supremo, que será o general supremo deles, e para mim é o anticristo. Então, sim. Porque naquele filme é interessante que, em determinado momento, a inteligência artificial ela toma consciência e ela acaba dominando os robôs, ela acaba escolhendo o que seria certo, o que seria errado, né? E aí a população, no geral, está de mãos atadas, porque no momento que tu aceita algo, depois tu vai ter que pagar por aquilo, né? E, na verdade, nós estamos caminhando para isso, não só porque as questões envolvendo a administração do que já existe, mas a criação do que administrar também está sendo feito pela inteligência artificial. Eu fui vereador, não sei se você sabe, mas eu fui vereador numa cidade de 1.200.000 habitantes na época, que foi Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Eu fui secretário de comunicação adjunto e fui também assessor de comunicação na outra prefeitura, também na Baixada. Então, nesse meio político de comunicação, eu observei que, numa esfera bem menor, de município, viu? Existiam aqueles marqueteiros, o quê? As pessoas que ficavam fazendo reuniões com os prefeitos, eu participei de algumas, para elaborar meios para aumentar a arrecadação da prefeitura, tá certo? Criar leis municipais, dentro, claro, da estrutura da Constituição, né? Mas para poder arrecadar mais. Agora, hoje, eu penso, não tenho certeza, mas eu penso que todo o emprego desses marqueteiros, eu chamo marqueteiros, mas não é só propaganda, marketing, é a questão de desenvolver mecanismos de faturamento para a prefeitura. Isso tem também no Estado e no país. Eu creio que tudo hoje esteja na mão da inteligência artificial. Sabe por quê? Porque tem cada lei hoje que vai punir, que vai te multar, tem cada lei hoje que não pode ter sido elaborada por humano. Então, eu imagino, isso aqui eu não estou falando aqui algo que eu tenho certeza. Eu imagino que hoje a inteligência artificial já seja a grande articuladora atrás de muitas leis novas, leis repressivas, punitivas, proibitivas, tá certo? Que estão surgindo e que vão surgir. Eu não saberia agora enumerar algumas para você aqui agora, porque eu fiz um apanhado disso. E quando eu vou participar com algum tema específico na Rede Brasil, eu faço um apanhado antes, não fico lendo, mas depois eu já desenrolo tudo. Então, hoje, agora, nesse momento, eu não saberia dizer, mas certamente existem várias leis que são muito complicadas hoje para você pensar, pô, quem tirou isso da ideia, cara? Quem pegou uma lei dessa aí e colocou... Não é lei boba de proibir plástico na praia, não, são coisas mirabolantes mesmo, entende? Eu tenho uma pergunta para você. Como você, há anos e anos, você vem trazendo situações que muitas vezes vieram se confirmando depois, ou talvez, de certa forma, situações onde é que você conseguiu, digamos assim, saber uma informação muito antes daquela informação acontecer de fato. A grande questão é da onde que o Rubens descobre essas informações, da onde vem esses assuntos privilegiados que fazem você, por exemplo, saber que talvez, claro, não tem um exemplo específico aqui para dar, mas como é que você sabia que aquilo iria acontecer? O que você acompanha, o que você assiste? Você faz parte de algum grupo secreto? Qual da onde que você consegue tirar essas informações, querendo ou não, são privilegiadas de certa forma, entende, Rubens? Então, de onde é que você, talvez muitas pessoas que te seguem ou talvez vão te conhecer através do canal aqui vão perguntar, da onde que o Rubens fica sabendo antes essas coisas?
Então, rapaz, o que acontece é o seguinte: quando você se especializa em uma coisa, a sua própria mente, ela já fica muito mais ávida. Isso é uma coisa do ser humano, sabe? Para poder, vamos dizer, desenvolver a técnica para isso. E o Rubens, desde novo, eu comecei a dar uma olhada no outro lado do que acontece. Por quê? Porque, como eu já disse, eu entrei no rádio muito novo. Eu fui convidado por um cantor sertanejo e entrei no rádio a convite dele. E eu ia com ele para a rádio e voltava. Ele pegava na minha casa, onde eu morava com a minha irmã, me levava e me trazia. Eu era criança. E de lá para cá, quando eu comecei a andar com esse radialista e comecei a ouvir nos bastidores da rádio alguns assuntos, eu comecei a perceber que, não vou dizer a Matrix, eu não vou ter essa ousadia de dizer isso, entende? A Matrix mundial. Mas eu percebia que no âmbito do Rio de Janeiro, onde eu morei, as coisas não eram de acordo com o que se falava. Então eu via, por exemplo, nos bastidores da rádio, na parte do jornalismo, os jornalistas trazendo a informação para o redator, para ele avaliar, para ver se ele colocaria no noticiário de hora em hora, colocaria no programa informativo, tá certo? E aquelas conversas que se tinha ali, que eu ficava observando, eram conversas diferentes do que eu ia ouvir depois no próprio rádio, na própria emissora. Então eu comecei a perceber a partir daí que a notícia, ela não é o fato em si que ocorre, mas ela é o aspecto do fato que interessa ao sistema para ser divulgado. Então, baseado nisso, aí vai vir aqui a sua resposta. Baseado nisso, desde criança, eu comecei a me especializar nisso, nessa investigação do que é o fato e do que está sendo narrado a respeito do fato. Inclusive, tem fatos que nunca aconteceram, mas que virou notícia como se tivesse acontecido, porque o mais importante nesse caso não é o fato acontecido, mas o fato narrado, divulgado. Outra hora a gente pode entrar nesse contexto, para dar alguns exemplos. Então, a partir daí, o que aconteceu? Eu fiquei no rádio ainda eu entrei em 81 e parei em 2008, então dá para fazer as contas aí, né? E desse período todo do rádio, cada vez eu fui conhecendo muito mais coisas de bastidores de como acontece. Vê se você entende. E o que nascia em mim, eu via também muitos outros colegas, era o anseio de falar aquilo que sabe. Aquilo que está acontecendo de verdade, aquilo que vai acontecer e que ninguém sabe ainda. Tu fica doido para falar aquilo. Só que se você falar aquilo, não só acaba aquele emprego seu, mas a sua carreira acaba. Porque nenhuma emissora vai te aceitar de novo. Então eu ficava muito ansioso para poder falar aquilo. E conhecia muitas pessoas que também agem do mesmo jeito. Tanto que tem um amigo nosso, que é colega, inclusive meu, é o João Ruth, ele é jornalista, fazia televisão, ele só fala de coisas hoje igual o Rubens fala, porque ele já era doido para falar isso. Ele que me levou para a TV algumas vezes. Ele me convidou para ir na TV, me colocou lá, porque ele não podia falar. E eu falava. Então, desse mesmo jeito, respondendo a sua pergunta, são inúmeras as pessoas do meu métier, do métier de comunicação, que sabe de uma coisa, que sabe de outra, que vê outra, entende? E que gostaria de publicar isso onde eles estão, mas que não tem como fazer. Aí vem aquela informação para o Rubens investigar melhor aquilo, e eu passo a investigar tal assunto daqui, dali, de lá, e vou mais fundo nele, entende? Então, a base principal, desde 2008 que eu comecei, desde 2008, né, que eu comecei a fazer o Verdade Oculta, Prepare-se, para cá, tem sido essa, tá certo? Mas não a única, porque é o que eu te disse, o cérebro nosso, a nossa mente, ela vai se adaptando de uma forma que você tem uma agilidade muito grande. Tu vê um malabarista de circo, que ele faz coisas que... Por quê? Porque a mente dele acostumou aquilo. E o Rubens tem a mente preparada para poder pegar, captar, entendeu? Essas situações todas. Entendi. Dificilmente eu erro, cara. Erro também, mas difícil. E, Rubens, tu não teme, por exemplo, como você acaba... O nome do seu canal já é Verdade Oculta, né? Então, você já está se pressupondo a trazer coisas que estão aí ocultas para a maioria da sociedade. Você fala contra grupos secretos, organizações aí que estão no controle social, cultural, diariamente dentro das suas, digamos assim, dentro dos seus canais. E você não teme, Rubens, pela sua segurança, pela sua vida, porque não, se você estiver certo em tudo que você fala, são pessoas perigosas, essas que você está combatendo, que você está abrindo os olhos de algumas pessoas aí na internet. Você não fica com receio, muitas vezes, de estar trazendo essas informações ocultas, sabendo que esses caras são poderosos, alguns são grandes empresários, grandes políticos. Você não fica com receio disso? Você já sofreu alguma ameaça?
Na Você sofreu com ameaça verdade, por causa disso ou não? desde novo no rádio, eu tenho essa visão de fazer uma comunicação que não seja, vamos dizer assim, mentirosa, sabe? Quando eu tinha que falar alguma coisa no rádio, igual o futebol, por exemplo, que eu narrava futebol, às vezes tinha que botar um jogador mais nas alturas, outro menos nas alturas, porque fazia parte, e a emissora cobrava isso da gente, embora não aumentasse o salário por causa disso. Mas narrando futebol, você era obrigado a dar um up, né? Um upgrade na coisa. E não me sentia bem. Então, esse anseio de você falar o que sabe é muito maior do que tudo. É maior do que o medo, maior do que o receio. Quando você fala a respeito, por exemplo, de sistema financeiro do qual aquelas pessoas se sentem prejudicadas financeiramente, o risco maior é esse. E até hoje, ao longo dessa jornada, o maior risco que eu sempre corri, e já teve até problemas com isso, que não foi levado a cabo, mas teve indícios, é com o sistema religioso somente. Entende? Pessoas ligadas à direção de religiões. Religião protestante, no caso, a maioria. Mas não fora. Fora nunca teve nenhum problema desse tipo, não. Só dentro da religião mesmo. E religião é uma coisa talvez tão perigosa que o próprio Jesus foi morto pelos líderes religiosos. Né? Eu tenho uma pergunta para você me deixou curioso agora. Você falou que quando você narrava futebol, algumas vezes você tinha que pegar e elogiar um pouco mais um jogador, o outro dar uma puxada. Esse ano é um ano de Copa do Mundo. A gente sabe que esse ano tem Copa do Mundo. E o assunto desse ano, talvez em grande parte, vai ser o futebol. A minha pergunta é, existe uma malandragem, uma maracutaia por trás disso aí, Rubens? Por exemplo, tal jogador, a gente quer que esse jogador seja queimado. As emissoras, elas dão esse impulsionamento para elevar alguns jogadores e outros botarem como negativos? Tem essa malandragem? Tu que trabalhou anos com isso? Então, é claro que a evolução da comunicação no futebol, ela muda de 2008 para cá, eu não acompanho, a própria regra do futebol muda, né? O tipo de futebol muda, eu não acompanhei de 2008 para cá, não sei, mas até onde eu sei, o que sempre aconteceu no futebol, desde que ele virou empresa, virou uma instituição, tipo o carnaval. O carnaval era diversão, era arte, o desfile era coisa do pessoal das comunidades, e é claro que depois a questão envolvendo o incentivo, né, do pessoal do Jogo do Bicho, e hoje outros grupos que incentivam, e a mídia vendo que dá dinheiro, o carnaval virou um negócio milionário. Futebol, pela mesma forma, até os anos 60, 50, o futebol ele era um meio que o governo se utilizava e sempre se utilizou como pano de fundo, para deixar a pessoa um tanto quanto fora de outra realidade, tá certo? Mas nunca foi do jeito que ele é atualmente. E o futebol ele se transformou, então, num espetáculo. Ele foi perdendo a característica de competição foi esvaziando e foi se enchendo de espetáculo. Então, na medida em que ele é um espetáculo, costuma-se dizer no meio de futebol, e isso aqui é uma coisa mais reservada, chama-se de o senhor futebol, como se o futebol fosse um ser. Então, esse ser futebol... Entidade, né? Hã? Quase que uma entidade, isso? Uma entidade. Não é a entidade CBF, entidade máxima do futebol, FIFA. Não é uma entidade de organização de clubes, não. Eu digo assim, é uma entidade, um ser, né? Então, o senhor futebol, ele tem que ter saúde, ele tem que estar saudável, ele tem que estar na crista da onda. Então, tudo coopera para isso. Vê se você entende. A mídia coopera para isso, os clubes cooperam para isso, os torcedores, sem saber, cooperam para isso. Para o bem do futebol, para o bem do senhor, do cidadão futebol. Então, dentro dessa visão, o futebol ele passa a não ter característica de competição acima da característica de espetáculo. Vê se você entende. Uhum. O futebol como espetáculo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que criar o resultado que seja melhor para o senhor futebol. Isso independe de quem vai ganhar, quem vai perder, porque ninguém quer saber de troféu. Ninguém quer. Muito menos jogador. O jogador está hoje naquele clube, o troféu está na vitrine e amanhã ele vai embora. Ninguém quer saber de título. O título é só para se comemorar até o domingo que acaba o campeonato. Segunda-feira, a televisão fala desse tamanho daquilo que aconteceu e já vai falar do próximo. Então mas ninguém mesmo está preocupado com título nem com troféu. Essa preocupação quem tem é o torcedor, porque foi colocado na cabeça dele. O que os jogadores, comissão técnica e pessoal de rádio e televisão quer é tratar da saúde do senhor futebol. Sendo assim, nenhuma emissora, vai queimar ninguém, vai falar bem ou mal de ninguém se não estiver dentro desse parâmetro, tá certo? De fazer o bem para a saúde do senhor futebol. Então, não parte de nenhuma emissora
falar mal de um jogador ou de outro. Existem no meio dos comunicadores pessoas igual a Cajuru, outros assim, que são mais exaltados e que saem um pouquinho daqui ou dali. Mas, vamos dizer assim, no geral, todos eles colaboram para o bem-estar do futebol. Vê se você entende. E no jogo de futebol, se um jogador, e eu já vi isso acontecer mais de uma vez, eu narrei muitas decisões no Maracanã, em São Paulo, no Morumbi, eu já aconteci muitas vezes acontecer. Um jogador muito empolgado, às vezes ele joga mais do que ele deveria jogar. E isso atrapalha às vezes, porque se tiver um outro jogador para aparecer mais naquele jogo, porque depende de contrato, depende de alguma coisa, e aquele jogador aparecer mais para a torcida, ele é sacado. É por isso que quando você vê pela TV, talvez vocês dois, não só o Carlos como o Estevão, quem está assistindo a gente, possa ter visto o comentarista dizendo o técnico errou em tirar o jogador tal, mas ele fala aquilo da boca para fora. Ele sabe que tinha que ter tirado, porque o cara está atrapalhando o brilho do espetáculo, está atrapalhando de outras pessoas serem vistas. Então acontece de tudo no meio do futebol. Nada. Quando você vê a Fórmula 1, que tu vê lá não lembro se era o Rubens Barrichello que parou para o Schumacher passar. Foi o Rubens Barrichello? Foi. Aquilo é o que mais acontece no futebol, isso é natural, isso não é nada errado, nem feio, isso é assim, só que ninguém percebe, entende? Uns têm que ficar mais devagar para os outros aparecerem mais, depende do interesse, é tudo grana, esquema, dinheiro, não é? Torcedor é só o torcedor que acha que o clube quer ser campeão, o clube quer ganhar dinheiro e ficar bem. O título não representa dinheiro diretamente. E tu não acha, Rubens, que agora com o boom das casas de apostas, que estão muito mais... Porque hoje tu tem boa parte dos times, acho que quase todos os times têm patrocinados aí por casas de apostas, né? E o que mais está rolando hoje em dia são denúncias de, digamos assim, jogadores que às vezes erram um gol, o goleiro que pulou errado. Então tá rolando o próprio Paquetá, né, cara? Teve um problema muito sério na justiça aí faz pouco tempo. Então, assim, como é que tu acha que daqui a pouco, hoje em dia, o futebol tá virando uma espécie de pro wrestling, quase que uma questão roteirizada, quase que virou uma luta roteirizada, é isso? Não, você acertou num ponto, que é, vamos dizer assim, é o alicerce, é a base. Eu conheci muitos lutadores de Vale Tudo, astros do ringue, não sei se você acompanhava isso. Antes era o Telecat Montilla, né, patrocinado pelo Rumo Montilla. A gente trouxe aqui pessoal da Luta Livre aqui no canal, inclusive, veja... Depois aqui vai estar aqui no card também a entrevista com o Zé sobre WWE, AEW, luta livre, né? Lutas coreografadas que são roteirizadas e o pessoal vai lá, assiste e eu gosto. Acompanha. É muito legal. É entretenimento puro. Eu gosto, até hoje eu gosto. Então, aquilo ali, só um exemplo dali que eu vou te passar que tem no futebol. Os golpes, não sei se você sabe, mas os maiores artistas ali, eu não estou falando de MMA, não estou falando de Vale Tudo, eu estou falando de Telecat. Telecat é o astros do ringue, é aquele que o cara dá uma tesoura no pescoço do outro, o outro já rola, né? Não sei se vocês sabem, ou se foi dito aqui no programa, mas o maior astro ali não é o que bate, é o que apanha, porque apanhar é mais difícil. Porque apanhar, ele leva muito golpe, ele tem que ter mais habilidade. Inclusive, eu conheci o Homem-Montanha, conheci vários deles aí, o tigre asiático, o tigre paraguaio. Conheci vários desses lutadores. Eles participavam dos Trapalhões. No México, a luta livre, né, é muito famosa, né? Lá é famosíssima. Ela tem o Santos, né? Tinha, né? O Santo, né? O Santo. E outros, e muitas mulheres também, né? Hoje tem a Reina, não sei de que, tem várias. Então, o que acontece? Eu não acompanho, mas eu gosto desse negócio. Então, o que acontece? Só para ter uma ideia. Semelhança com o futebol, já que você linkou. No Astros do Ringue, no Telecat, que é aquele mais ensaiado que existe, que é o dos Trapalhões lá, do Ted Boimarino, aquele Telecat, o juiz é quem faz o sinal, ou que cochicha no ouvido do outro, o próximo golpe. Tá entendendo? Muitas vezes o golpe é dito por sinal dos dedos, para saber qual golpe vai ser aplicado, para o cara já se preparar. E geralmente quem passa essa informação é o juiz que está ali dentro, é o juiz que passa de um para o outro. No Pro Wrestling, o juiz ele tem como se fosse um fone, né? Um fonezinho onde é que ele recebe. É tudo roteirizado a luta, né? Então ele sabe o momento de fazer a contagem e tudo, né? Só que a diferença é essa. Eles se vendem como algo roteirizado, porque eles sabem, todo mundo já sabe que é roteirizado. Ele sabe, ali agora, é um espetáculo. Agora, o futebol. O juiz do futebol, eu já vi isso em segunda divisão muitas vezes, sabe?
Em segunda divisão, cansei de ver isso. O juiz do futebol, ele passa instruções para os jogadores. Sério, entende? Cara? Passa instruções para os jogadores. Cansei de ver isso em segunda divisão. Entende? Que tipo de Até instrução? mesmo questão de pênalti. Eu estava na beirada do gramado, Cabelada, não sei, o Rio de Janeiro conhece o Cabelada, já foi embora, Juscelino Soares, o nome dele, dando uma cotovelada no jogador para o jogador se ligar e falar, porra, tu não vai cair não, cara, vai cair na área para ele apitar, porque tá no esquema para apitar. Então eu já vi o próprio juiz várias vezes passando informação para o jogador. Não vou dizer aqui que seja clássico do primeira divisão, clássico de decisão no Campeonato Brasileiro, não estou dizendo, mas jogos de segunda divisão, cansei de ver esse tipo de coisa, entende? Do próprio juiz levando e trazendo as informações, ou seja, é um espetáculo, cara, e todos ali fazem parte do espetáculo, o narrador que está narrando faz parte do espetáculo, o comentarista, o apresentador, todos fazem parte do espetáculo. Sai um pouquinho ou não do roteiro, mas fazem parte, entende? É tudo uma coisa só. Não é só o futebol, Carlos, hein, Estevão? O mundo, cara, tudo é dinheiro, não tem como negar isso. Mas na luta em geral... É grana, em primeiro lugar, é o dinheiro, depois as outras coisas. Onde tem o dinheiro, a prioridade é fazer com que o dinheiro flua. Não é porque o pessoal é ganancioso, não é porque o pessoal é louco por dinheiro, é porque o mundo é assim. Essa é a realidade. Não é verdade? Mas parece que a gente... Parece que o ser humano ele ficou acostumado com isso, porque, por exemplo, aquela luta que teve com o Logan Paul e o Mike Tyson. Não, tu vê claramente que aquilo ali foi feito para alguém ganhar dinheiro com apostas. Não tem cabimento aquela luta. E em outros casos também com o Ryan Garcia, quando ele lutou com o Honey, o Ryan Garcia ele tinha levado uma punição, então ele não ia poder ganhar o campeonato, que ele tinha ficado acima do peso. Eles fizeram uma aposta, ele ganhou 200 milhões em aposta que ele ganharia. Mas aí tu fica assim, cara, o cara ganhou mais dinheiro apostando do que lutando. Aí, exatamente. E todo mundo ficou de boa, assim. Imagina aqui, você é um jogador de um clube igual, eu vou dizer um exemplo que aconteceu aqui, do América, no Rio de Janeiro. É um clube pequeno do Rio de Janeiro. Eu sei mais dos clubes do Rio, porque é lá que eu morei muito tempo. Então você tem agora um jogo com o Vasco da Gama, com o Romário no Vasco. E agora o jogador do América, ele vai levar 3 dribles do Romário, que vai cair de bunda no chão, e o Romário vai fazer um gol de placa e a galera vai à loucura. O salário desse jogador, desse zagueiro, é um salário, vamos dizer, hoje aí de R$2.000 por mês, tá certo? Só que ele vai receber agora na mão 8 mil, sem conversa, para poder o Romário crescer em cima dele. Pergunta, esse jogador não vai aceitar o convite? Mas é claro que vai qualquer hora. Então, quando você vê os maiores dribles no passado, e até do Romário também, os maiores dribles, os maiores jogos, foi Telequete Montilla. O que eu estou dizendo com isso? Foi astros do ringue. Foi planejado. Entende? Mas por que seria uma coisa absurda achar que isso foi planejado? Não é absurdo. A pessoa esquece no elemento básico que está envolvido, dinheiro. Dinheiro, porra, é simples. A equação é simples. Se você for buscar na história, Rubens, se encontra, por exemplo, a própria Inglaterra, aquelas corridas de cavalo, onde você tinha aí vários grupos mafiosos. Dentro da história, esse negócio de apostas, assim, hoje a gente vê com essa questão regularizada, a questão de casas de apostas aqui no Brasil, mas você sabe que dentro da história, o que mais tinha era esse tipo de... desde o golfe, cara, a beisebol, a basquete... Você vê, assim, denúncias e denúncias e denúncias dentro da história demonstrando que houveram essas fraudes dentro do esporte. E aí, por exemplo, hoje eu vejo o pessoal, né, às vezes criticando luta livre. Mas luta livre é uma bobeira, não sei o que, é falso. Pois é, só que o que é verdade hoje em dia, né? O que de fato eu considero uma grande arte. Eu considero uma grande arte a luta livre, sabe? Não considero falso, bobeira, sem graça, não. Tudo que você puder analisar por um certo ângulo de visão, você vê que tem a sua validade. Agora, quando você fala dessa questão da corrida de cavalo, a própria Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é uma imitação daquilo que tinha na feira antigamente. Você ia na feira, tinha um cara com 2 negocinhos assim, 3 cubinhos assim e um carocinho embaixo. Aí ficava rodando aqueles cubinhos ali, mandava você botar a mão em cima. Aí você via uns caras tudo com dinheiro apostando ali do lado. Não sei se você era criança no passado, via isso na feira. Geralmente feira livre. Então, quer dizer, aí você vai para o meio ali também, só que aqueles caras que estão ali apostando é tudo do mesmo grupo. Aí quando você vai lá, bota o seu dinheiro, você perde. O cara supostamente ganha, né? Mas na verdade é só um teatro que o cara tá fazendo. Cara, isso é o que mais acontece. Para você ter uma ideia, quando tinha a Porta da Esperança do Silvio Santos, eu levei lá eu levei uma pessoa na Porta da Esperança. E vi várias irem.
A porta da Você conheceu o Silvio esperança, meu Santos, irmão. então? Você conheceu Hã? o Silvio Santos, então? Você conheceu Não, o Silvio Santos, então? não Não? conhecia o Silvio Santos, não. Levava na produção no Rio de Janeiro, Entendi. era na Rua Bela. Rua Bela ficava perto do Centro de Tradições Nordestinas, pertinho lá do campo do Vasco da Gama. Esqueci o nome do lugar ali, tô tentando lembrar aqui, onde tem a rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro. Ficava ali. Rua Bela. Era do lado o Jesse Valadão. Eu fazia lá, eu participava de um programa lá no. Jesse Valadão era um ator brasileiro, aí ele tinha ali um centro enorme ali de produção de cinema, na Rua Bela, né? A linha vermelha passou em cima da Rua Bela. E ali o SBT era ali. Aí tinha um amigo meu ali, que era da produção da Hebe na época, do Jô Soares, 11h30, e também produzia para o Silvio Santos. Então foi lá. Mas quer dizer, o pessoal, não vou nem entrar nesse assunto aqui, porque seria outro assunto, né? Mas tudo é assim, cara. Tudo é esquema. Não tem nada que não seja. Não é que esquema é errado, eu não estou denunciando aqui esquemas errados. Estou dizendo que atração, espetáculo é uma coisa. A realidade não é a mesma coisa. A realidade é outra coisa. Entende o que eu digo? E você acha que, por exemplo, você acompanhou o futebol há muito tempo, né? Você tem uma noção. Acompanhei, até 2008. Você deve ter acompanhado, por exemplo, muita seleção brasileira, que querendo ou não, um fenômeno, pessoal. Eu fiz a Copa de 90 na Itália. Tu foi, né? Que legal, cara. 90 ou 94. Legal. E, por exemplo, hoje, você que acompanhou a seleção há um tempo atrás, viu, por exemplo, digamos, talvez o auge, né, cara? Tu talvez deve ter pegado um dos momentos mais altos da seleção em questão de alta performance. Peguei o Júnior ainda, fiz muito jogo do Júnior, de lá para cá. No finalzinho do Júnior, né? Quando você olha hoje, quando tu olha para esse ano, 2026, Copa do Mundo, seleção brasileira, você como um cara que tem experiência, é um cara que é da investigação, tem essas noções aí que poucas pessoas pegam. O que você acha? Você acha que esse ano tem chance do Brasil fazer alguma coisa diferente ou vai ser mais um massacre que acontecerá? Então, cara, na verdade, a Copa do Mundo, se houver um interesse muito grande no país, de alguma coisa, para que o povo fique ali naquele afã, aí existe manipulação. Se não, corre solto. Não existe um controlador que quer controlar os mínimos detalhes de tudo. Ele só controla se houver necessidade. Como, por exemplo, a Copa do Mundo de 76 que a Argentina ganhou. Foi no auge da ditadura da Argentina. E havia a ditadura próxima ainda do Pinochet. Então, o que acontece? Naquela época, foi conveniente a Argentina ganhar. Então, houve uma grande manipulação para que a Argentina ganhasse 78, se eu não me engano, 76, eu não lembro mais as datas da Copa, confundo, né? Mas e no Brasil, o Brasil perdeu a Copa do Mundo quando o Ronaldinho machucou o joelho, se eu não me engano foi o joelho, também por conta de conveniência. Houve envolvimento direto para que isso acontecesse. Acho que ele ficou com dor de barriga, eu não sei o que houve ali, né? Não me lembro bem, mas quando o Bussunda morreu, inclusive, aquele apresentador da televisão, naquele ano. Agora, não é sempre. Então, esse ano eu não sei qual seria o grande interesse para que viesse o Brasil ser enaltecido ou desmerecido na Copa. Mas se houver necessidade deles ou visão de que há de se fazer, eles fazem. Tu acha, então, que para ganhar... Você acha que para ganhar a Copa do Mundo não vai ser um jogo, então, do pessoal indo lá se esforçar para ganhar aquilo? É só se tiver alguma pretensão... Não, se esforça. É uma vitrine. A Copa do Mundo é uma grande vitrine para os jogadores. Eles vão se esforçar, a comissão técnica, a diretoria. O próprio Brasil tem interesse nisso, o governo tem, o sistema brasileiro todo tem. Então, há esforço, sim. Não é feito de qualquer jeito, não. Só vai perder a Copa se for conveniente para alguém. Se alguém lá de cima disser que tem que perder, o Brasil vai perder, vai entregar o jogo, vai fazer qualquer coisa. Não é acerto financeiro, é questão de conveniência política, diplomática, enfim. Alguma coisa que venha a favorecer o esquemão de cima, entende? Mas eu vejo com muita dificuldade. Eu vejo mexer no jogo da FIFA, no jogo da Copa do Mundo, uma decisão, eu vejo isso com bastante ceticismo. Eu digo, existe, mas não é comum. Hein, Rubens, tem algum caso que tu gostaria de falar, que tu nunca pôde falar, algo da teoria da conspiração que tu sabe, aconteceu tal coisa, só que eu não posso falar? Não, eu não posso falar que é teoria da conspiração, mas eu vou te confessar uma coisa, cara, ainda bem que inventaram esse nome. Por quê? Cara, porque antes desse teoria... A teoria da conspiração é uma nomenclatura antiga que eles deram, que é um meio pejorativo. O que os caras fazem? Eles pegam um balaio, colocam frutas podres no balaio, que eles próprios induzem, e jogam a gente no meio.
Então, quando aponta o balaio das conspirações, onde tem tudo quanto é fruta podre. Não é verdade? E eles criam outras que ninguém viu, ninguém sabe, mas eles criaram e jogam lá dentro também para desmerecer todas. Então, esse balaio da conspiração, no Brasil, ele não era conhecido. Ele começou a ser conhecido quando o Rubens começou a incomodar a Rede Globo, começou a incomodar as grandes emissoras, começou a incomodar o sistema, em 2008 para cá, até 2012, 2013, né? Foi a época que a gente mais incomodou eles. Então, nessa época, começaram a popularizar muito aqui no Brasil esse título, Teoria da Conspiração. Mas eu digo que acaba sendo um presente. Por quê? Porque, graças a isso, hoje eu consigo falar na Rede Brasil de televisão coisas que eu não conseguiria em outras emissoras. Porque a Rede Brasil me mostra como teórico da conspiração. Vê se você entende. Ela não mostra como alguém que está falando uma verdade. Ela apresenta como o pai da teoria da conspiração. Então, com essa nomenclatura pejorativa e negativa, você consegue fazer ainda um tipo de comunicação dentro da emissora. Você entra pelo lado da distopia. Uma distopia futura, não uma realidade futura. No Brasil, você foi um dos primeiros, né, Rubens, a trazer... No Brasil, na verdade, a verdade aqui é que sempre tiveram pessoas que conheciam dessas coisas, mas como não havia uma difusão disso, essas pessoas viviam no anonimato. Eu, por exemplo, se eu falar, Rubens, você é o primeiro homem no Brasil, a primeira pessoa que fala sobre teoria da conspiração, que é a termologia, né? Eu vou dizer para você, publicamente, com o maior impacto, é o Rubens, por conta dos DVDs prepares que correram o mundo todo. E também depois o YouTube, tá certo? Que os DVDs é antes e os videocassetes também antes. Agora, eu mesmo conheci várias pessoas no meio de comunicação, várias pessoas que conheciam dessas questões. Entende? Eu conheci uma pessoa ligada a um homem chamado Aaron Steinbruch, sei lá. Eu não sei o sobrenome dele mais. É um político famoso aí dos anos 70. E eu conheci um neto dele, que me falou tanta coisa, mas tanta coisa que eu não sabia. Isso foi em quê? Isso foi em 94, 95, 96. Outras pessoas ligadas ao Rubens Medina, um empresário carioca, não sei se está vivo ainda, mas que fez lá fazia o Rock em Rio. Outros ligados ao Papai Noel de Quintino, que eu esqueci o nome agora, que era um deputado. Entende? Pessoas do meio de comunicação, de rádio, outros ligados lá ao pessoal do Haroldo de Oliveira, que é da MK Publicitar, que é evangélico, não sei se está vivo também. Outros ligados ao doutor, que era ministro das Comunicações. Iris Rezende, ministro da Justiça, é um, mas era o outro. Ministro das Comunicações na mesma época do FHC. Mesma coisa. Deputado federal do PT antigo, lá do Pernambuco, que eu fui na casa dele, almocei com ele, estive com ele várias vezes, esqueci o nome dele agora. Mesma coisa. Então, muitas pessoas nesse meio político de comunicação sempre souberam de coisas idênticas, entende? O mesmo nível, mesma camada. Só que não tinha uma rede de comunicação como a internet para se publicar isso, para se propagar. Então, e nem DVD. O videocassete é mais difícil. Você, para copiar um videocassete, não é igual DVD. DVD, você bota 2 torres de DVD, você copia 30 de uma vez. Né? 40, depende. Eu estou falando no meu caso. Né? 3 torrezinhas de DVD, você copiava um monte. Videocassete não tinha. E o DVD não roda em tempo normal. O videocassete tinha que passar o videocassete inteiro rodando para fazer cópia da cópia. Então, o DVD ele possibilitou uma amplitude maior dessa comunicação. E foi o barco que o Rubens entrou para navegar. E como eu entrei nesse barco e naveguei nele, então isso fez com que fosse mais fluente. Então, vamos dizer assim, o primeiro popular, aí pode ser o Rubens, entende? Porque por conta desse mecanismo moderno aí hoje talvez o mais famoso que estourou é o Daniel Lopes, né? O Daniel Lopes, ele talvez seja o mais conhecido que traga esses assuntos tudo. Eu não sei quem não, nunca ouvi falar não. Não conhece Daniel Lopes? Rapaz, não ouvi falar. Você pesquisa Daniel Lopes, super conhecido. Depois dá uma olhada. Daniel Lopes, ele é bem conhecido, ele traz muitas coisas nesse sentido, né? Mas eu ia falar no outro, que até fazia comigo, fez algumas campanhas comigo na rua e palestra, nem lembro o nome também. Qual o nome daquele outro, Amada? Que veio com a gente, Gonde Sarzeda, no camping e tal, tudo sempre com a gente. Esqueci o nome dele agora. Tem outro também, esse que para mim era o mais famoso que tinha. E o que você acompanha, Rubens? Assim, o que o Rubens assiste? Quem que são os influenciadores que não, você está na internet, você está acompanhando, você está vendo as coisas. O que você hoje, por exemplo, acompanha e você fala, não, esses caras aqui, eu gostaria de vou te falar, vou te mostrar o que eu vejo aqui. Quando eu abro aqui já aparece logo, quer ver?
Só por coincidência, agora que eu abri aqui não aparece, ó. Quando aparece, logo aparece. A única coisa que eu vejo na internet quando eu tô livre, que é mais difícil eu ter um tempinho, é o Conrado Ruffin, que joga dama. O canal dele tem 300 visualizações, cada vídeo dele. Mas é a única coisa que eu lembro que eu vejo aqui, cara. Eu não vejo nada. Eu nem paro para ver, não consigo, não tem tempo também. Aí quando eu tô muito assim livre, de bobeira assim, sem fazer nada, eu pego aqui o celular, dou uma olhadinha no YouTube, aí vejo aqui uma partida de dama do Conrado Ruffin. Embora eu não jogue dama também, não sei jogar e nem gosto de jogar. Mas eu vejo ele aqui. Ele vai agora na Espanha representar o Brasil. Ele é um senhor bem idoso, tem 70 e poucos anos já. Mas ele já foi campeão mundial aí e tudo. Aí vejo ele aqui. Só que agora, por coincidência, vejo João Ruth também. Aqui. Às vezes vejo o João Ruth, jornalista, meu amigo. Mas é muito raro. O Silvio, que eu assisti uma vez ou outra, não faz mais vídeos. Silvio de Freitas. Eu não vejo internet, eu não vejo internet. Eu não tenho Facebook, não tenho nenhuma rede social, não sei YouTube e o WhatsApp. Eu desde muito cedo, eu sempre gostava de ver o outro lado da história. Acho que talvez um dos primeiros vídeos assim da teoria da conspiração que eu assisti foi lá nos primórdios do YouTube. O vídeo se chamava A Farsa do 11 de Setembro. Tinha até um DVD sobre isso. Tu acha que entre os governos existe, por exemplo, eu não sei qual a tua opinião política, mas... Aí, tá vendo essa daminha aí? Tá até vermelho, ó. 3 joguinhos de dama, é esse aí que eu vejo. De vez em quando. Aqui foi um mês atrás, 200 visualizações, ó, um mês atrás. Eu gosto de ver ele jogando dama, que ele conversa, ele vai fazendo o moído dele. Mas sim, irmão, tô te ouvindo. 11 de setembro. Eu não sei qual a tua opinião política, mas eu não sei se tu tem essa impressão. Por exemplo, o Trump hoje ele passa uma imagem de que ele quer ajudar, quer trazer a paz para o mundo, mas muitas vezes a gente vê ele brigando com Putin e outras vezes a gente vê ele como se fosse o melhor amigo. Existe uma teoria entre esses governos onde no final eles estão trabalhando juntos? Então, cara, você tocou num ponto-chave do qual eu defendo e já não é de hoje. A questão de um grupo um grupo superior a países, superior à nomenclatura, superior a bandeiras, entende? Superior a nações, um grupo que tem interesses no mundo. É esse grupo que, vamos dizer assim, é o principal fio que liga toda essa costura, entende? É o que eu chamo de os Illuminati, entende? São essas famílias que vamos dizer assim, que entenderam que é melhor compartilhar o mundo para elas do que brigar entre elas. Aí eles criaram um sistema escalonado, como uma pirâmide, da qual, de onde eles estão para baixo, pode acontecer o que acontecer, porque eles não vão se importar se um engolir o outro, mas não pode mexer dali para cima. Então, eu acredito, isso aqui é a coisa pessoal, eu não tenho dúvidas para mim disso, que existe esse grupo, e existe um interesse maior desse grupo. Esse interesse, na minha visão, é compartilhar o mundo por menos pessoas por mais tempo. Vê se você entende. Eles entenderam que o mundo é finito. Você transforma a matéria-prima em bem de consumo, transforma bem de consumo em descartes. Então, quanto mais gente estiver usando os recursos naturais do mundo, menos tempo vai ter mundo. Vai chegar uma hora que não vai ter mais mundo porque não tem uma segunda terra. Sim. Você sabe que as explorações depois dos navios, ela aumentou muito. Marco Polo, né, os chineses com os meios de navegações antigos, né, o sextante, depois e era guiação por estrelas, né, e depois a bússola, e essa coisa toda, e os grandes navios galeões lá da Espanha, de Portugal. Então eles foram o quê? Desbravando as terras e, entre aspas, conquistando, ou seja, praticando genocídio, pilhando, tomando, matando e tomando tudo para eles. E isso foi uma expansão muito grande, você teve séculos disso. Só que, na medida em que os séculos vão passando, as coisas vão se tornando muito mais rápido. Então, chegou um tempo que não há mais o que conquistar. Hoje, eles falam muito em terras raras, tanto que, recentemente, o Brasil fez um acordo internacional com uma empresa do qual o governo americano faz parte para a exploração das terras raras brasileiras. Então, significa o que na prática? Isso eu não tenho dúvidas para mim, mas eu não posso dizer que você tem que ter a mesma certeza ou quem está assistindo, nem o Carlos. Entendeu, Estevão? Agora, eu tenho certeza que existe esse grupo se reúne, não é Davos é um grupo que setoriza ali as pessoas que estão em poder no momento, vê se você entende. O Clube Bilderberg, de 1954, que foi descoberto, que existe até hoje, pela mesma forma. O Clube de Roma, pela mesma forma.
e as outras sociedades, secretas, discretas ou não, pela mesma forma, mas lá em cima, no topo, no supra, lá tem um grupo que entende que preservar o planeta por mais tempo só é possível diminuindo o número de pessoas que ocupam o planeta e que consomem o planeta. Então, eu estou querendo trazer uns debates aqui para o canal também. E me diga uma coisa, você acredita em vida extraterrestre? Não. Eu acredito em vida, e já vi, vida extradimensional. Para mim não é ET, é ED, extradimensional. Eu creio. Qual que é a diferença? Dimensões? Aí daria um programa sobre isso. Se você quiser, a gente marca outra data. Agora, quando a Rede Brasil faz programas de ET, eu não participo. Toda vez que ele faz sobre ET, a direção lá da emissora já sabe, eu não participo. Eu não gosto de participar de programa de extraterrestres, entende? Mas eu já trouxe já essa temática lá da questão de extradimensionais e não extraterrestres. Porque está muito, muito em alta esse assunto. Está. E aí eu ia te convidar, se você quisesse, nós vamos convidar um ufólogo aí nas próximas semanas, e você podia trazer essa outra perspectiva, se você quisesse. Não, vai bagunçar o programa, deixa o programa com o ufólogo. Quando você trouxer um pastor igual o Silas Malafaia, um pastor assembleiano, pentecostal, legal, aí me convida para estar junto para a gente conversar sobre a Bíblia, aí eu gosto. Show. Entendeu? Sobre a Bíblia. Sobre o que está na Bíblia escrito. Aí é legal. Beleza, convido sim. Pode ter certeza que a gente vai convidar. Faltam 4 minutos aí para 1h30 de programa. Só agradecer você, Estevão, viu? Gostei muito de participar aqui com você, com o Carlos, com o pessoal todo aqui inscrito, o pessoal que participa, o pessoal que apoia o canal. E eu digo sempre, onde eu vou, eu falo, é muito importante apoiar o canal, porque a alegria do comunicador é a pessoa estar assistindo ele. Então, quando a pessoa está aqui assistindo, porque se inscreveu, ela recebe notificação, não é verdade? Ela recebe a informação de que tem mais uma live, tem mais um vídeo. Então, isso vai dando muito mais interligação entre quem faz e quem assiste. Por isso é muito importante mesmo, você que gosta do canal, prestigiar cada vez mais, porque o canal não se torna grande se não for por conta das pessoas que participam. E o canal, ele não só precisa, mas agradece quando as pessoas se inscrevem, quando dá o like, que ajuda muito, né? Quando comenta. Hoje, com os algoritmos do YouTube, um comentário que você faz ajuda, o like que você coloca ali ajuda muito, né? Quando você vê o vídeo do canal que você é inscrito e você não clica nele, quando você fecha o teu WhatsApp, o teu celular, você abre de novo, aquele vídeo já não é apresentado de novo. Então, sempre que vê um vídeo aqui do canal, é bom clicar nele, mesmo que dê uma clicadinha só, não pode ver agora, só para não deixar passar em e a gente doutrinar o algoritmo do YouTube. Senão ele doutrina nós. É verdade. Mas, nós que somos gratos aí pela sua participação, seja sempre bem-vindo no nosso programa. Quando você quiser trazer algum assunto diferente, ou uma sugestão, né, de fazer alguma... Eu quero participar com tal pessoa aí, tenho certeza... Não, a sugestão está feita. Devido a um pastor da Assembleia de Deus, um pastor bom, daqueles dos Gideões, tá? Aqueles pastores que conhecem bastante da Bíblia, principalmente pentecostal. Eu gosto mais ainda de conversar com o pastor pentecostal. Beleza, aí cria um debate qualquer, um tipo de assunto relacionado à igreja, a gente está dentro aí. E o tempo passa muito rápido, a gente tinha a gente tinha mais umas 20 perguntas para fazer, a gente vai quase 2 horas daqui a pouco. Guarda. É que às vezes eu demoro para responder, mas eu posso ser mais sucinto da próxima vez, tá bom? Não, ótimo. Assim que é bom, a gente tem que destrinchar a pergunta mesmo. Eu acho que cada pergunta tem a sua intensidade, né? Mas, Rubens, muito obrigado. Obrigado a você que assistiu o vídeo até agora. Não se esqueça de você entrar aqui na descrição do vídeo e você acessar os canais do Rubens, conhecer o trabalho. Obrigado por colocar aí, obrigado, viu? Entre aqui na descrição do vídeo, você que for assistir o nosso canal. Entre lá, dê uma chance, né? Veja os vídeos do Gibi, porque eu tô interessado, eu tô curioso de entrar nesse do Gibi para ver o que você coloca lá, bem curioso. Então, pessoal, entre lá, acessem, se divirtam vendo o conteúdo, que no final das contas, eu acho que a internet também serve para que a gente possa... muita gente, né, às vezes está na correria do dia a dia, pode ver um vídeo, se alegrar com esses vídeos que estão sendo colocados aí. O vídeo mais recente lá, na data que você está me vendo, não que as pessoas estão me vendo, é Bandos Rivais, né? É Faroeste, Bandos Rivais. Legal. Eu achei seu canal aqui, cara. Eu já tô curioso para ver, cara. Saindo daqui, eu já quero ver esse... Se inscreve lá também, ajuda lá. Vou ver lá, com certeza. Gente, Estevão, o que o pessoal tem que fazer aí para ajudar o canal? Galera, se inscreva no canal, deixa o like. Obrigado a todos que assistiram e até o próximo episódio.